Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus, a todos. Mais um culto, onde o Senhor vai falar sobre aliança. É o nossa quarta quinta-feira, onde o Senhor vai estar ministrando as nossas vidas mais um pouco sobre aliança. Você que trouxe sua Bíblia, quiser estar abrindo em Deuteronômio 28. Amém? Você que já achou, dá um glória a Deus. Deuteronômio 28. A palavra do Senhor vai dizer: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virá sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas, o rebanho das tuas ovelhas. Bendito o cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrar, bendito será ao sair. O Senhor entregará os teus inimigos, que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como tem jurado, quando guardares o mandamento do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. Todo o povo da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te fará abundante de bens, no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não embaixo, quando obedeceres ao mandamento do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e fazer. E não te desvie de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, para andar após outros deuses para servir. Amém, igreja? Aqui no 15, ele vai falar sobre o castigo da desobediência. Aqui, no 28, do 1 até o 14, o Senhor está falando para nós sobre as bênçãos que virão sobre nós. No 15, o Senhor vai falar o castigo da desobediência. Eu vou ler só o 15. Nesse capítulo, existem 68 versículos, sendo 13 versículos de bênção, 53 de maldição. 53 de bênção para quem? Obedecer. E o restante, 53, para quem desobedecer. São 53 para aqueles que desobedecem aquilo que o Senhor ordena. Aqui no 15, ele vai dizer: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão.
As bênçãos diz que elas alcançarão nós, mas a maldição também. Ela vai nos alcançar. Essa é a palavra do Senhor. Não são minhas palavras. Amém? Hoje, eu vou dar continuidade, né? Já foi falado aqui nas outras quinta-feiras de aliança, sobre a aliança que Deus começou lá com Abraão, né? Deus fez aliança com Abraão, fez promessas na vida de Abraão. E sobre essas promessas, Deus falou para ele que ele seria pai de multidão. Esse povo viveria cativo 400 anos no Egito. O Senhor também vai falar que ele ia levantar Moisés, um libertador, para tirar esse povo do Egito. Isso tudo por causa da aliança que ele fez com Abraão. Isso tudo por causa de uma aliança. Porque o Senhor, Ele é Deus de aliança, amém? Ele é Deus de relacionamento, Ele é Deus de intimidade. A palavra vai dizer mais para frente que esse povo, então, Deus levanta agora um libertador para tirar esse povo lá do Egito. O Senhor liberta esse povo, traz caminhando para o deserto. E esse povo do deserto agora, eles estão caminhando e a palavra diz que eles vivem 40 anos no deserto. Por causa da sua desobediência, por causa das suas murmurações, por causa de desobedecer às ordens do Senhor. Não era para eles viver 40 anos no deserto, era para eles ter entrado mais rápido. Mas deserto é lugar de preparação. Deus tinha uma terra prometida lá para Abraão. Existia uma promessa na vida de Abraão que Deus ia entregar uma terra prometida. Sim ou não? E esse povo agora, que viveu 40 anos, eles estão prestes, aqui no 28, eles estão prestes a tomar posse dessa terra. Mas a palavra diz que eles não entram. Esse povo que viveu 40 anos no deserto, caminhando com Moisés, eles não vão entrar na terra prometida. Por quê? Porque eles não acreditaram no Senhor. A palavra vai dizer que quando eles estão prestes dessa terra que o Senhor prometeu a eles enviam para essa terra uns espias, para espiar essa terra. Eles levantam 12 homens, junto Caleb e Josué. E eles sobem a essa terra para espiar essa terra. E lá, a palavra diz que eles ficam lá 40 dias. E lá eles veem tudo aquilo, né? A terra que mana leite e mel, a terra próspera, que Deus tem falado que daria para eles. Era deles, era a promessa do Senhor isso. Era deles já. Mas quando eles olham, quando eles voltam com um relato para o povo que está esperando, para eles falar dessa terra que mana leite e mel, esses espias agora, 10 deles, voltam com um discurso de derrota. Eles vêm dizendo para o povo, nós vamos morrer, a terra tem gigantes. Eles voltam com um discurso de derrota para o povo, e o povo se amedronta tudo, o povo se apavora. Porque a terra que Deus prometeu tinha gigantes. Caleb e Josué diz, não, fica firme. Deus prometeu, a terra é nossa. Vamos entrar na terra. Mas aquele povo, eles não acreditaram no Senhor. Sabe, um povo que viveu caminhando no deserto 40 anos, aonde o Senhor mandava nuvens para poder refrescar o calor do deserto e mandava chamas de fogo para poder aquecer eles à noite. Esses homens, esse povo que estava no deserto, eles foram alimentados com maná do céu. Deus mandou maná do céu para eles. Eles não trabalhavam, eles dependiam unicamente do Senhor no deserto. E a palavra diz que as vestes deles não envelheciam, o sapato não envelhecia, nada estragava. O Senhor estava cuidando de tudo. O Senhor cuidava deles no deserto. O Senhor estava com eles no deserto, onde tinha feras no meio da noite, e eles não foram consumidos. Mas isso não foi o suficiente para fazer eles acreditarem que Deus era capaz de derrubar um gigante. Eles acharam que Deus tinha colocado eles ali para morrer. E muitas das vezes assim, na minha vida e na sua. Estamos duvidando. Não estamos acreditando, tanta coisa Deus já fez na nossa vida, tanta coisa vimos Deus fazer.
Tantas portas Deus abriu para nós e muitas das vezes achamos que nós vamos morrer sem um trabalho. Quantas portas o Senhor deixou sem abrir? Desde quando você depende de Deus? Quantas vezes o Senhor deixou você na mão? Quantas vezes Deus deixou você passar fome? Quantas vezes? Houve tribulação sim na nossa vida, houve tempestade sim, houve guerra sim, mas em todas o Senhor nos ajudou. Em todas o Senhor nos sustentou. Ele estava ali conosco, nos ajudando a passar. Mas esse povo aqui não foi suficiente. Se levantou agora, eles olharam para aquele gigante e eles acharam que Deus não era capaz. Que Deus trouxe eles lá do Egito para morrer ali. Deus, Ele não vai tirar você de lá do seu lamaçal, do pecado, do erro, para que você se perca lá na frente. Aqui a palavra vai dizer de promessas. Deus, Ele faz promessas na nossa vida sim. Ele faz promessa para o povo que tem aliança. Quando eu me aliancio com o Senhor, automaticamente as alianças estão lançadas aqui. O Senhor lançou essas alianças. Mas Ele diz o quê? Se você obedecer. Existe uma condição para eu viver as promessas do Senhor. É se eu obedecer. Esse povo não entrou por causa que Deus quebrou a aliança com eles. Não entrou porque eles quebraram a aliança com Deus. Não quiseram o Senhor. Não quiseram, a promessa estava lá. A terra estava lá, a terra manava leite e mel. Mas eles não acreditou, eles não confiou no Senhor. Murmuraram, reclamaram. Ei, o Senhor não quebra a aliança que Ele faz comigo e nem com você. Em Números 23 vai falar que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele lançou essa palavra, Ele lançou essas promessas. A palavra vai dizer aqui que Ele lança lá no monte essas promessas para mim e para você. É para nós, mas para que nós tomamos posse dela, vivamos assim como Ele disse. Muitas das vezes a gente pega, né, essas frases separadas e diz, né, eu sou igreja, eu não vou ser cauda, vou ser cabeça. Sim, você vai ser cabeça, é promessa do Senhor, mas a pergunta é, você está em obediência? A pergunta é essa, porque o Senhor, Ele deixou a promessa, mas ela é condicional. A promessa não é porque a igreja é a igreja, não é porque Israel era Israel. Não, eles precisavam obedecer. O Senhor fala, se você ouvir e obedecer, porque muitas vezes nós ouvimos. Na verdade, ouvimos não, nós escutamos. Porque quando nós ouvimos, nós obedecemos. Porque a palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Então toda vez que nós ouvimos, nós obedecemos. Mas quando nós escutamos, entra por aqui, sai por aqui. Então nem sempre nós ouvimos, nem sempre nós obedecemos, nem sempre nós ouvimos. Muitas das vezes estamos aqui sentados e só estamos escutando a palavra do Senhor. E o Senhor fala, você precisa ouvir. Você precisa ouvir, para de escutar a minha palavra e começa a ouvir a minha palavra. Começa a praticar a minha palavra. Pessoas que querem viver bênção. Quem quer viver bênção aqui? Quem quer viver promessas do Senhor aqui? Nem todo mundo quer, tá vendo? Eu quero viver as promessas do Senhor, as bênçãos do Senhor. Nós queremos viver bênção. Quem não quer viver bênção? Quem não quer viver promessa? Todo mundo quer viver bênção, todo mundo quer viver promessa. Mas a pergunta é se nós estamos obedecendo aquilo que Deus está falando. A Bíblia, ela é cheia de promessas. O Senhor fez promessa. A Bíblia toda tem promessa. Tem no Antigo Testamento, tem no Novo Testamento, tem promessa. Se você parar para ouvir, tem umas 8.000 promessas. Umas 8.000 promessas, liberadas para mim e para você. Mas condicionais. Tem promessas aqui que são para todos. Crê no Senhor Jesus, será salvo toda a sua casa, toda a sua família. Né? Eu preciso crer, eu preciso acreditar. Eu preciso estar debaixo da aliança. Porque sem aliança também não tem promessa. Se eu não tenho aliança, eu não tenho promessa. Se eu não quero Jesus, porque a aliança é um pacote, a promessa vem junto. Quando eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida,
As promessas do Senhor é um presente, ela vem junto. Eu não mereço as promessas, mas o Senhor nos dá. O Senhor, Ele quer ver você feliz, Ele quer ver você vivendo bênção, Ele quer ver você próspero, Ele quer ver você curado. Ele quer ver você assim. A palavra diz que, da aliança diz que Deus libera todas essas bênçãos para nós viver. Mas nem todo mundo quer viver. Nem todo mundo, na verdade, quer compromisso, quer relacionamento, quer aliança. Nem todo mundo quer. Mas eu quero as bênçãos de Deuteronômio 28. Só que o problema é que aqui também tem maldição. Porque a palavra diz, porque aqui a palavra diz, se ouvir e cumprir todos os mandamentos. Sabemos que nós não somos capazes, sim ou não, de cumprir todos os mandamentos. Jesus cumpriu por nós, Jesus se fez maldição por nós. Gálatas 3 diz que Ele se fez maldito por nós. E hoje, então, nós conseguimos através de Jesus. Amém? Hoje nós conseguimos através de Jesus. E a palavra diz que quando nós estamos debaixo da aliança, não existe condenação para nós. Mas para aqueles que estão debaixo da aliança. Para aqueles que obedecem, para aqueles que ouvem. É condicional. É condicional. É uma escolha. Eu preciso escolher o que eu quero viver na minha vida. Um pouco à frente ele vai dizer, eu deixei para você uma escolha, vida ou morte. Desobediência é pecado e pecado gera morte. Não tem outro caminho. Esse é o caminho. Esse é o caminho da bênção. O Senhor, Ele prometeu lá atrás, Ele prometeu para Abraão, Ele fez promessa na vida de muitos. Teve promessas que foi rápido, foi instantâneo, aconteceu rápido. Deus prometeu, mas eles em obediência viveram. E os que não obedeceram da forma certa, não viveram. A palavra vai dizer lá que Abraão, ele até vacilou seus pés, a promessa demorou, não foi rápida a promessa que Deus fez para Abraão, não foi da noite para o dia. E muitas das vezes nós estamos aqui, Deus libera uma promessa na nossa vida, e nós estamos caminhando olhando somente para a promessa, para a promessa, para a promessa. Esquecemos que nós temos o dono da promessa, que a presença é suficiente, que Jesus é suficiente na nossa vida. Ele prometeu, Ele fez, Ele tem 8.000 promessas liberadas aqui. E muitas das vezes nós estamos se paralisando, porque não estamos vivendo algo que Deus prometeu, porque não é o tempo ainda. Porque se Deus prometeu, a palavra diz que Ele é homem para cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. Mas eu preciso também obedecer e ser firme, constante. Eu só venho porque Deus prometeu. Eu vou lá, vamos ver se acontece hoje. Ah, hoje não aconteceu nada. Você está entendendo? Vivemos em prol da promessa. Paramos de olhar e fitar nossos olhos naquele que é o dono da promessa. Jesus é o dono da promessa. Ele prometeu para você. E muitas das vezes você está se paralisando por causa da promessa que não aconteceu na sua vida. Ah, não vou mais para a igreja não. O Senhor prometeu isso na minha vida. Olha quanto tempo que eu estou lá, nada acontece até hoje. Mas você está vivo ainda, você não morreu. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Se Deus não deu, porque não é o tempo de se cumprir. A palavra vai dizer, assim como o Luiz Fernando, o nome dele, né? Veio no domingo. Ele disse aqui, existe o tempo do humano, que é o Cronos, e existe o tempo de Deus, que é o Kairos. O tempo do homem eu quero para hoje, para ontem. O tempo de Abraão durou 25 anos. Meu Deus, que demora. Vou se deitar com H. Deus não vai dar mais não. Teve Ismael, fora da aliança. Sabe, como começamos a fazer com as nossas próprias forças. Achamos que vamos conseguir alguma coisa, fazendo sozinho. A palavra do Senhor diz que sem Ele nada podemos fazer, nada. Nada vai dar certo na nossa vida se nós não envolver o Senhor. A palavra vai dizer que Deus, Ele prometeu para aquele povo de Atos. Até eu tinha comentado esses dias sobre esse povo que eu estava lendo. O Senhor disse o que para eles, quando o Senhor sobe, o Senhor ressuscita, o Senhor sobe, o Senhor fala, ó,
ficai em Jerusalém, até que do céu seja revestido de poder. Ei, eles iam saber quando. Quando que eu vou ser revestido de poder? Ficar em Jerusalém. Essa foi a ordem. Ficai em Jerusalém, até que do céu seja revestido de poder. E eles obedeceram. Eles ficaram lá, juntos, em oração, fervorosos, não murmurando, que nem o povo do Egito. Ah, o Senhor falou que ia revestir nós de poder. Quanto tempo nós está aqui orando já? Nada aconteceu, nada o Senhor fez. Domingo, a ministração ela foi mais ou menos voltada assim para as promessas, porque fala de fé, fé e obediência andam junto. Muitas das vezes, a palavra do Senhor vai dizer o quê? Que nós não recebemos porque nós não pedimos. E às vezes nós não recebemos porque não sabemos pedir. E muitas das vezes é isso. Não sabemos pedir, não sabemos se achegar diante do Senhor, não sabemos falar com o Senhor, não temos reverência diante dEle. Achamos que Ele é obrigado a fazer algo que Ele prometeu na nossa vida, no tempo que a gente quer que Ele faça. A palavra diz que todos esses homens esperaram. É obediência. Obediência. A igreja ela precisa de obediência. A palavra toda, a Bíblia toda vai falar sobre obediência e desobediência, se você for prestar atenção. A palavra um pouquinho atrás vai falar de quando Deus deu a ordem para Moisés construir o tabernáculo. O Senhor é um Deus detalhista, Ele mostra o que Ele quer, Ele mostra a forma que Ele quer que faça, do jeito que Ele quer que faça. Não é do meu jeito, não é da minha forma, não é no meu tempo. Lá Deus Ele fala para ele construir o tabernáculo, e Ele fala certinho para Moisés o jeito que Ele queria, a medida que Ele queria que fizesse. Ele fala da arca, as medidas têm que ser assim, tanto assim, tanto assim. Olha, eu quero que faça o candelabro assim, com tantas medidas, a janela com tanta medida, é tudo. O Senhor é detalhista, o Senhor fala da forma que Ele quer. E Moisés, a palavra diz que ele cumpre certamente a forma que Deus queria que ele fizesse. E a palavra diz o quê? Que a glória desce. A glória do Senhor desceu, que ninguém entrava e ninguém saía mais naquele lugar. Por causa de quê? Obedeceu. Obedeceu o que Deus estava pedindo para fazer. Simples assim. É só fazer da forma que Deus quer que faça. É só esperar onde Deus mandou você esperar. É só ficar onde Deus mandou você ficar. Ah, mas faz tempo que eu estou aqui e nada acontece. Vou sair. Mas se Deus deu a ordem, por que não obedecer? Por que fazer do meu jeito? Por que fazer da minha forma? Não vai dar certo. A palavra vai falar assim que quando esses homens, eles desobedecem o Senhor, vai falar que o Senhor fala com eles não obedecem, mas de repente eles falam que eles querem lutar e eles vão lutar, mas o Senhor não falou para eles não ir, que Ele não ia mais com eles. Mas mesmo assim, eles foram, lutaram, perderam a guerra. Choraram, mas Deus não ligou. Porque Deus avisou, Deus falou. E muitas das vezes, o que acontece é porque a gente está fazendo tão errado, tanto errado, desobedecendo, mas as coisas estão dando certo, né? Eu estou desobedecendo, mas está tudo dando certo. É isso que o Senhor falou no meu coração a hora que eu passei por essa passagem. Aquele povo lá, eles foram na hora que eles quiseram ir. Na hora que eles quiseram ir, eles foram. Mas já não era mais, o Senhor já não estava mais, já não foi mais adiante deles. Porque, como eu disse, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Não é do meu jeito, é no jeito de Deus. A palavra vai falar de um homem chamado Saul, que ele começou com obediência ao Senhor. Ele começou obediente. Ele começou fazendo tudo conforme Deus queria que ele fizesse. Mas com o passar do tempo, ele vem a fazer aquilo que Deus não queria que ele fizesse.
Ele sacrifica a hora que não era para ele sacrificar, ele não podia sacrificar, mas ele sacrifica. E mais para frente o Senhor fala para ele: ó, vai, Saul, mata tudo. Vai, entra e mata tudo. Mata gado, mata animal, mata tudo, não deixa ninguém. Esvazia tudo. E ele entra lá. Ele entra lá na onde Deus mandou ele entrar para exterminar com tudo. E ele deixa ainda gados e deixa o rei. O Senhor fala que se arrepende de ter posto ele rei. O Senhor se arrepende. Por quê? Porque Saul, ele fez conforme ele queria fazer. Subiu para a cabeça. Muitas das vezes a promessa sobe para a cabeça. Muitas das vezes a pessoa ela vive ou vai viver uma promessa e vai subir para a cabeça. Então o Senhor aqui estava reunindo esse povo para falar para eles: toma cuidado. Vocês vão sair do Egito, mas você vai entrar para receber a terra prometida, vai viver a promessa, mas toma cuidado. Lá tem muita tentação, lá tem muita... Eles adoram deuses pagãos. E a palavra vai dizer que Saul, ele subiu para a cabeça dele, quando ele recebeu a promessa de ser rei, quando ele já estava vivendo. Então ele achou que ele podia fazer daquele jeito. Ei, mesmo quando Deus te colocar dentro da promessa que Ele prometeu para você, Ele continua ordenando, Ele continua sendo o governante da sua vida. Ele continua dando as direções, Ele continua dizendo aonde entrar, aonde não entrar. Quando o povo entra, Ele fala: ó, não vou dar essa terra para vocês, nem toca o pé lá que eu não vou dar. Segue em frente. Ele continua ordenando. Mas muitas pessoas, uma se perde porque Deus não faz, e a outra se perde porque Deus faz. Uma se perde porque está olhando para a promessa que Deus não fez. E outra se perde quando Deus coloca dentro da promessa. Quando começa a viver, aí se perde. Então Moisés aqui, ele não ia entrar na terra por causa do povo. Ele não ia entrar na terra prometida. Deus já tinha dado a ordem. Deus falou. Moisés até tentou. Deus, não vai entrar. Ei, Deus é sim, sim, não. E acabou. Se Deus falou que vai, vai. Se Deus falou que não vai, não vai. Não adianta, não vai dar certo. Não tem como nós irmos contra a palavra do Senhor. Não tem como nós desobedecermos aquilo que Deus direcionou nós para fazer. Muitas das vezes, nós estamos vindo na igreja em busca da promessa do Senhor. Em busca daquilo que o Senhor pode me dar. Mas o Senhor, Ele já nos deu vida. Nós não tínhamos nem vida. Muitas das vezes era para nós estar entrando aqui glorificando o nome do Senhor por Ele ter dado para nós vida. Mas nós estamos olhando para aquilo que Ele ainda pode oferecer para mim e para você. Estamos olhando naquilo que Ele não deu ainda. Às vezes estamos olhando a colheita do irmão, sendo que Deus tem uma semeadura, você está semeando, vai ter colheita também para você. Não olha para a colheita do irmão. Às vezes você está semeando ainda, vai ter colheita também. Porque se Deus, Ele prometeu para você, Ele te capacita para viver. Ele te capacita para fazer aquilo que Ele prometeu. A palavra do Senhor vai dizer que agora Ele reúne esse povo, o povo do Egito, que viveu 40 anos lá, que murmurou, que olhou para trás, que queria voltar para o Egito, que teve vontade de comer o pepino, a cebola de lá, teve olhando para aquilo para o mundo, né? Nos dias de hoje. Muitos estão assim: quando eu estava lá fora era melhor. Quando eu estava no mundo era melhor, minha vida era melhor. Assim estava aquele povo, olhando de lá de onde Deus tinha tirado eles, do lamaçal. E eles estavam lá. Muitos de nós, às vezes, estamos dentro da igreja, mas o mundo ainda está dentro de nós. Estamos adorando dois senhores. E a palavra diz que eu estou fora da aliança.
O Senhor não aceita. Ele é único. Ele é único. Se você quer viver promessas do Senhor, você precisa obedecer. Saul, ele estava obedecendo parcialmente. Isso para Deus é desobediência. Como eu disse, para Deus é sim, sim, não, não. Não existe meio termo. Se você não está em obediência, eu sinto lhe dizer, você está fora da aliança. Você quebrou a aliança. Não é Deus que quebrou a aliança ainda está de pé, amém? A aliança do Senhor ainda está de pé e as promessas estão liberadas aqui. Mas nós precisamos tomar posse, nós precisamos se posicionar para viver o que Deus prometeu para mim e para você. Eu preciso me posicionar. Eu preciso querer ter uma aliança de obediência com o Senhor. Eu preciso me relacionar não por interesse, mas por amor. Por tudo aquilo que Ele já fez. Toda a palavra aqui vai dizer que toda aliança que Deus fez, alguém viveu promessa. Todos aqueles que estavam debaixo de aliança viveram promessas no Senhor. Eu estava lendo Ruth. Ruth, ela nem imaginava que tinha promessa para ela. Ela se aliancia com esse Deus, ela era uma moabita. Ela adorava outros deuses pagãos, mas quando ela decide ir com a sogra, ir embora, e ela fala, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus, e ela larga tudo. Por amor, eu acredito que aquela mulher, ela foi por amor, porque ela não tinha nada, ela era uma viúva, a mulher não podia dar mais filhos para ela casar. Mas ela foi por amor, eu acredito que por aquilo que Noemi foi na vida dela. Eu acredito que por gratidão, aquilo que Noemi ensinou para ela. Ela fez uma aliança com o Senhor naquele momento e ela segue sem ver nada. Às vezes você está aí seguindo sem ver nada, sem enxergar se tem promessas, o que tem para você. Ei, mas tem promessas do Senhor preparada para você lá na frente. Talvez você não está enxergando, mas se você está debaixo da aliança, se você está ouvindo e está obedecendo, vai chegar o tempo da promessa se cumprir na sua vida. Ruth, ela não estava vendo nada. Mas tinha promessa, quando ela chega lá na terra, que ela vai catar espiga, tem um Boaz já preparado para ela, um homem rico, cheio de dinheiro, que vai redimir ela. Ela entra para a genealogia de Jesus. Olha que promessa que essa mulher vive, por quê? Porque ela estava buscando por amor, não por interesse. Ela não deixou o Senhor pela circunstância. Ela poderia falar, eu não vou seguir esse Deus. Meu esposo morreu, o filho dela morreu, ela segue esse Deus, morreu os 2 filhos e esposo. Eu vou seguir esse Deus, a circunstância não impede o Senhor de fazer as promessas se cumprir na sua vida. Não é porque você está vivendo algo na sua vida difícil, que você não vai viver a promessa de Deus. José foi vendido pelos irmãos dele. José estava debaixo da aliança. Ele foi vendido. A mulher de Potifar, quando ele estava bem, tentou seduzi-lo. Ele foge, renúncia. É isso que o Senhor quer da igreja, renúncia. Mas renúncia. Rejeitar o mundo aí fora, ele vai tentar vir para cima de você. Ele vai tentar tirar a aliança do Senhor dos seus dedos. Ele vai tentar fazer aliança com você. Ei, não troca a aliança do Senhor. Não troca, não quebra a aliança que o Senhor tem com você. José, ele foge daquela mulher, ele deixa a camisa nas mãos dela. Ele poderia ter, eu não vou vender eu sou filho de Deus, olha o que eu estou passando, eu estou preso. A mulher agora, fui preso porque a mulher falou que eu tentei fazer alguma coisa com ela e Deus não fez nada. Ele poderia ter reclamado. Ele tinha tudo para reclamar, mas ele não reclamou. Você não vê José reclamando. Você vê José vivendo, caminhando. Porque ele sabia quem prometeu. Ele sabia que Deus não é homem para que minta. Que ele ia cumprir aquilo que ele prometeu na vida dele. José, ele sai da prisão para o governo. José não imaginaria quando ia acontecer. Eu estou preso, talvez há quantos anos eu vou ficar aqui? Ei, o tempo de Deus é tempo certo.
O Kairos de Deus é o tempo certo. Tudo vai acontecer na sua vida no tempo certo, no tempo oportuno. Nada foge do alcance do Senhor, nada foge do controle do Senhor. Talvez você está vivendo tudo ao contrário daquilo que Deus te prometeu nos dias de hoje. Mas nada impede de você amanhecer amanhã no governo, governando assim como José. Nada impede, nada impede. Talvez você está enferma hoje, mas amanhã você pode amanhecer curada. Nada impede, a palavra diz que se você estiver debaixo da aliança, as promessas de Deus vão te alcançar. Elas vão correr atrás de você e vão te alcançar. Quando? No tempo do Senhor, no tempo certo. As promessas já estão liberadas, eu só preciso estar andando em obediência. Porque se eu não estiver em obediência, não vai se cumprir. Eu vou tardar aquilo que Deus prometeu. Deus vai deixar de fazer? Não. Quando você obedecer, Ele vai cumprir. Deus faz a parte dele, você faz a parte sua, e não é troca. Porque nós não temos condições de pagar ao Senhor o valor devido. Não é troca. O que nós podemos dar por um Deus tão poderoso, todo poderoso, em troca? Não, não é troca. É presente de Deus para as nossas vidas. Quando nós ouvir e obedecer a palavra dele, quando nós guardar os mandamentos dele dentro do nosso coração, nós precisamos se arrepender, nós precisamos de entrega, nós precisamos de renúncia. A palavra diz que nós vamos viver maldições e ela vai nos alcançar. Ei, às vezes pode ser que está tudo certo na sua vida hoje, mas a palavra de Deus, ela não mente. E ela diz que as bênçãos te alcançarão, mas as maldições também te alcançarão. E se hoje está tudo bem, dá glória a Deus, dá graças a Deus, você está no tempo da misericórdia, o juízo ainda não chegou. Glória a Deus por isso. Ainda é tempo, porque Deus é misericordioso. A palavra vai falar de um homem chamado Sansão. Tudo estava indo bem e ele estava fazendo tudo errado. Estava tudo indo bem. Tem uma parte que eu li hoje que vai falar que ele estava dentro de um prostíbulo, deitado com uma prostituta. E ele sai dali e Deus ainda usa ele. Porque Deus dá tempo para nós se arrepender daquilo que nós estamos fazendo de errado. Nós não podemos se acomodar no erro, se acomodar no pecado. Porque a palavra também diz que mais para frente, quando ele achou que estava tudo bem, estava tudo certo, que ele se levanta e ele acha que o Espírito Santo vai usar ele. E o Espírito Santo não está mais nele, foi embora. Ei, chegou o tempo do juízo. Para o povo do Egito chegou o tempo do juízo. Para Sansão chegou o tempo do juízo. Deus não quer se retirar. A palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios que nele se cumpre, em Jesus se cumpre todas as promessas, porque Deus quer que nós vivamos isso. Deus prometeu para que nós vivamos isso. Ele quer que nós vivamos as promessas. Ele quer que onde nós colocarmos as nossas mãos seja lugar abençoado, próspero. Ele quer que nós coloquemos a mão na cabeça e declare a cura para a nossa vida mesmo, e nós sejamos curados através das nossas mãos. Ele quer isso, igreja. Mas eu preciso estar em obediência. A palavra diz que se eu não estiver em obediência, se eu não estiver debaixo da aliança, se eu não estiver em obediência, eu estou debaixo de maldição. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas se eu não estou em Cristo Jesus, se eu não quero esse Jesus, eu vou viver as maldições. Eu vou viver maldição da pai, vou viver maldição de mãe. Tudo se repete na minha vida. Por quê? Tudo se repete, tudo vai mal. Quando eu penso que está dando tudo certo, logo tudo vai para trás. Quando eu acho que está tudo bem, tudo desaba. Que é isso? Maldição. Não vai romper, não vai viver a promessa, não vai viver o propósito. É a palavra de Deus, não é minha palavra. E nós sabemos disso. Quando nós estávamos lá no mundo, não tinha nada, devia para todo mundo. Eu, pelo menos, bebia, fumava. Não tinha nada. Não que hoje eu tenha muita coisa. Mas quando eu entrei debaixo da aliança, o Senhor, Ele começa a nos proteger. O Senhor começa a nos sustentar. Ele começa a nos direcionar. Ele começa a abrir nossos olhos.
Ei, a aliança, ela traz provisão, a aliança, ela traz proteção. A aliança, é isso, Deus, Ele quer cuidar, Ele quer relacionamento, porque Ele quer cuidar de mim e Ele quer cuidar de você. Ele não quer que eu viva uma vida de escassez. Ele quer que eu viva uma vida de prosperidade. Aqui Ele diz, você não vai emprestar de ninguém, mas você vai emprestar para os outros, mas não vai emprestar de ninguém, vai ter uma vida próspera, abençoada. Ei, não é só em dinheiro, é em todas as áreas. Porque muitas vezes que nós falamos de prosperidade, achamos que é só dinheiro. Ei, não é. Tem pessoas que estão com a conta cheia, mas está vazio por dentro, não tem presença. Quanta gente em cima de uma cama com a conta bufando. Quantas pessoas. Isso não é prosperidade de Deus. Isso não é prosperidade. Prosperidade é em todas as áreas da minha vida. É eu ter pouco, mas eu ser cheio. É ausência de falta. É eu não estar precisando porque Deus está suprindo. Eu posso até não ter transbordando, mas eu tenho o suficiente. É eu ter paz. É eu ter descanso. Ei, a palavra vai dizer uma promessa no Novo Testamento. Mateus 11, 28. Ela vai dizer, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Só que eu queria explicar essa palavra para vocês. Porque nós lemos assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero achar aqui que eu escrevi, gente. Para não ficar mais, acho que vai ficar mais difícil, eu vou ter que voltar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. É isso que eu queria falar com vocês. Toda vez que o Senhor diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Muitas das vezes nós vamos a Ele. Muitas das vezes nós viemos na igreja, nós ouvimos uma palavra e recebemos um alívio. Muitas das vezes nós estamos em casa, nós vamos a Ele em oração e nós recebemos alívio. Mas Ele diz o que depois? Quer descanso? Toma o meu jugo. Caminha comigo, lado a lado, aliança, relacionamento. Se você quer descanso, quer lançar sobrecarga sobre Jesus, tem que andar lado a lado, porque Ele diz que o fardo dele é leve. Mas eu tenho que andar lado a lado com Ele, é caminhar junto. Não é só vir a Ele e ir embora. Não, é a aliança. Aí eu jogo toda a minha sobrecarga sobre Ele, e Ele carrega, e meu fardo é leve agora. Agora meu fardo é leve. Agora a sobrecarga está sobre Ele. Mas se eu não quero caminhar junto, eu vou sair até aliviado. Mas a sobrecarga continua. Eu continuo sobrecarregado. Eu continuo oprimido. Eu continuo desesperançado lá fora. O peso, o sofrimento está sobre mim. Por quê? Porque eu não quero aliança, eu não quero relacionamento. Eu não quero andar lado a lado com o Senhor. Eu quero andar sozinho. Mas quando eu decido andar lado a lado com esse Deus, a promessa dele é que Ele carrega o teu fardo pesado. Ele carrega esse fardo pesado que você está carregando, mas você tem que lançar sobre Ele. É aliança, é relacionamento, é renúncia, é entrega, é obediência, é ouvir e obedecer. E eu vou viver, assim como o Guilherme cantou, a totalidade da promessa. Porque o Deus de obra completa, Ele vai cumprir na hora certa. Tudo aquilo que Ele prometeu, para mim, para a igreja, Ele não é homem para que minta. Você precisa permanecer. É permanecer firme e obediente. E o momento certo vai chegar. Eu não posso desanimar. Eu não posso parar. Eu não posso desistir. Porque Ele não é homem para que minta. E se Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Vai se cumprir, igreja de Cristo. As promessas da sua vida vai se cumprir. Vai se cumprir tudo aquilo que Deus prometeu na sua vida. Não para, não é hora de parar.
Ei, é hora de reforçar. Você que está cansado, você que está desistido, hoje o Senhor te chama, assim como Ele reuniu aquele povo, para falar para eles: ei, vamos entrar, vamos avançar e vamos tomar posse da promessa que o Senhor nos deu. Ei, Deus tem promessa para mim e para você, e vai se cumprir. Vai se cumprir. Ei, olha para o seu irmão e diz assim: oh, a promessa que Deus fez para você vai se cumprir. Você crê? Você está preparado em obediência? Você está caminhando, obedecendo? Porque a promessa estava preste. O povo estava em transição, igreja. A promessa estava à porta. Ei, Deus está falando para mim e para você hoje. Tem promessas de Deus à porta. Se posiciona para receber. Se posiciona para receber. Se levanta hoje, renova a sua aliança. Você que quebrou a aliança com o Senhor, você que tem andado em caminhos que não agradam o Senhor, você que desistiu, você que parou. Ei, é tempo de voltar, a aliança ainda está de pé e as promessas já foram liberadas. Eu preciso tomar posse delas. Não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Eu não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Eu não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti e eu não vivo do que vejo, mas vivo, irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Eu não estou sozinho e eu estou guardado no esconderijo. Tu estás comigo, eu não estou sozinho. Diga, temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti e eu não vivo, mas vivo, irás prover de novo. Eu creio em ti. Tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus.
a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão. Em ti, meu Deus, temer, porque se eu estou guardado, perdeu batalha, seu nome é o que? Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio, e haja o que houver, venha, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que creio, mas vivo do que irás prover de novo. Eu creio em ti. Amém, igreja. Você que quer viver debaixo dessa aliança com o Senhor, você que quer viver todas as promessas que Deus já tem liberado para a sua vida, você que saiu, talvez quebrou a aliança com o Senhor, eu queria chamar você aqui na frente. É noite de renovação de aliança. É noite de você tomar posse novamente das promessas, viver as promessas do Senhor liberadas para a sua vida. Porque a promessa do Senhor, a aliança do Senhor, ela não se quebrou com você. Talvez você caiu, talvez você errou, talvez você pecou, andou por caminhos tortuosos, fez aquilo que não agradou o coração do Senhor, ou tem desobedecido. Ei, você que quer hoje viver debaixo da aliança do Senhor, tomando posse de todas as promessas que Deus liberou para a sua vida hoje, você que ouvir hoje essa palavra e obedecer, o Senhor quer renovar com você a aliança. Se você está aqui, pode vir aqui na frente. Nós vamos estar orando pela sua vida. A gente vai estar orando pela sua vida. Ei, Deus tem promessa para você. A aliança do Senhor, ela não se quebrou na sua vida. Ela não se quebrou. A aliança de Deus ainda está de pé. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu para você vai se cumprir. Vem aqui na frente. Deixa Deus fazer. Deixa Deus renovar essa aliança. Deixa Deus renovar essa aliança com você nessa noite. Deixa Deus renovar. Tem mais gente que precisa renovar. Tem pessoas que estão desobedecendo e sabem que estão desobedecendo. Ei, é tempo de conserto, é tempo de renovação. O Senhor te chama para obediência. O Senhor te chama para ouvir a palavra dEle nessa noite. O Senhor te chama a tomar posse. Lembra que o povo estava a posse da terra prometida. Se eles não se alianciam, se eles não renovam a aliança naquele dia, eles não recebem a promessa. Moisés falou com eles porque tinha pessoas que estavam transicionando, saindo do tempo do Egito, do tempo da escassez, do tempo do sofrimento, para um tempo de promessa, uma terra que mana leite e mel, das promessas do Senhor. Mas precisava de obediência, precisava de ouvir a voz do Senhor e obedecer. Ei, existe promessa de Deus para você, mas se você estiver em desobediência, você vai tardar aquilo que Deus tem para sua vida. Amém, igreja?
Teu amor me envolve. Ainda dá tempo. Se você está aqui essa noite, quiser renovar sua aliança com o Senhor, os pastores vão estar aqui orando. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste, de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não aumento em teu amor, capturou-me e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou. Para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou. Me rendo, nos rendemos a ti, nos rendemos a ti. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou. Ei, diga, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou. Me rendo a ti. Eu vou, me rendo a ti. Glória a Deus. Nós sempre estamos disponíveis para viver as promessas que Deus tem liberado sobre as nossas vidas. Mas por poucas vezes nós estamos disponíveis a ser obediência ao Deus da promessa. Nós vivemos em um tempo que a nossa aliança com Deus, ela foi constituída através de Cristo Jesus. Esse é o nosso tempo o nosso tempo de hoje é nessa aliança. E nós estamos vivendo um tempo da melhor aliança.
João capítulo 11, versículo 25, 26, Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim e esteja morto, ressuscitará. E aquele que crê em mim e ainda vive, jamais morrerá. Jesus nos reconciliou com Deus. Amém, queridos? Nós estamos debaixo dessa aliança, dessa reconciliação. E essa é a melhor aliança que você poderia viver. A condição de viver a vida eterna. Mas para isso também é preciso obedecer. Querido, obediência é honra, desobediência é desonra. É muito simples. Eu sempre digo que mais vale obedecer do que sacrificar. Só obedece. Jesus só pede uma coisa para nós: crê nele. Porque ele diz: eu sou a ressurreição e a... Amém, queridos? A sua aliança, ela não termina aqui. Ela continua na eternidade. Põe a mão no seu coração. Diga assim após mim: Senhor, nessa noite, eu preciso ter força, ter coragem para poder ser todos os dias obediente à sua palavra e cumprir os seus mandamentos enquanto eu estiver com vida sobre a terra, porque só assim eu estarei honrando ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Queridos, dia 18 nós teremos aqui a rede de mulheres. É isso? É dia 18, não é? 18/8. E dia 18/8 nós também teremos o culto dos homens. Glória a Deus. Então já põe na tua agenda aí, em nome de Jesus. Domingo estaremos aqui 9:30 da manhã para um grande culto ao Senhor, e eu espero você. Que o Senhor te leve de volta para casa, que o Senhor guarde os seus caminhos, que o Senhor abençoe a sua noite, que você venha ter uma noite agradável e abençoada. Vai na bênção do Senhor, família Herdeiros do Reino. Deus te abençoe.